Fala meus irmãos, meu Macuyu, meu Mojuba todos, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Noite de quarta-feira, amanhã, Jogo do Brasil. Vamos colocar um videozinho rápido para que vocês possam entender. Orixá na Umbanda, Orixá no Candomblé e Orixá no Ifá. Orixá, vamos falar de única e exclusivamente de Orixá. Mesmo eu sendo de cultura banto, eu gosto também de falar de Orixá. Vamos começar por uma cronologia muito fácil. Aproximadamente em 1908 surge a Umbanda. Aproximadamente em 1908, com o caboclo das sete encruzilhadas, nasce a Umbanda. Aproximadamente 108 anos de idade, aproximadamente. Zazi, mas quantos anos existe o Candomblé? Tá. O Candomblé existe aproximadamente há 350 anos. Por que eu digo a palavra aproximadamente? Alguns relatos dão 2 anos mais para trás, 2 anos mais para frente, 10 anos mais para trás, 10 anos mais para frente. Tá. E a cultura tradicional, seja o Ifá, a cultura da África. Quantos anos tem a cultura da África? A cultura da África, o Ifá, tem aproximadamente 10 mil anos. Quando eu falei na minha palestra, a gente vai ter uma agora, dia 10 do 12 de 2022, 10 do 12 de 2022, às 14 horas, Casa Preta Hub Centro. 10 do 12 de 2022, às 14 horas, Casa Preta Hub Centro. Culto Afro-Ancestral. Palestra Culto Afro-Ancestral. Não perca. Chegue lá que você vai aprender também sobre iniciação de Fá. Quando eu falei na minha palestra, que foi na casa, na Green Sampa, que eu falei que aproximadamente que a cultura banto tinha aproximadamente 20 mil anos, falaram que eu era louco. Então por que a cultura iorubá tem 10 mil anos e ninguém questiona? Sendo que o culto ao orixá é após o culto dos inquices. Isso é uma outra história. Isso é uma coisa mais para frente. Deu para entender? O inquice, orixá, forças da natureza e o orixá. Com o término do vídeo, vocês vão entender o porquê que eu falo que a cultura banto é mais antiga ainda do que a cultura iorubá. Por provas. Vocês vão entender. Então, quando a gente se inicia dentro do candomblé, a gente tem a última saída. Nossa última saída é que após 21 dias de recolhido, a muzenza, o iaô, a esposa, né, sai na sala, dá o seu uruncó, de Angola, dão sua digina, né? Eles têm testemunhas. Então aquela sala, aquela festividade são a testemunha do nascimento daquela muzenza, daquele iaô, né? Com o passar antes disso, bem antes disso, de você se iniciar, de você ir para a sala, de você fazer todos os preceitos, né? Existe uma coisa chamada predestinado. Você veio do Orum para o Aie, do céu para a terra, Orum para o Aie, predestinado. Você tem uma missão aqui. Qual que é ela? Eu vou descobrir através do jogo de búzios. Eu vou descobrir através do jogo de Opelê e Fá. Então você vai descobrir se você precisa ser iniciado, se você não precisa ser iniciado, se você tem destino de sacerdote, se você não tem, através do jogo de búzios. Se você precisa estar numa religião de candomblé, se você precisa estar numa religião de Fá, e por aí vai. Dentro dessas questões, Olodumare criou o orixá. Dentro dessas questões, Olodumare criou o orixá. E aí por diversos outros, quando eu falo que o Inquice é muito mais antigo que o orixá, né, já existia a terra, estava existindo a terra, né, foi criada a terra, né, e o orixá vem do Orum para o Aie para ocupar espaços na terra. Ogum cuida de um determinado setor, Oxum cuida de outro determinado setor, Xangô de outro determinado setor, Obaluaê de outro determinado setor, Iemondia, Iemanjá de outro determinado setor, Inhaçã de outro determinado setor. Então entendam que eles invocam
forças da natureza, invocam forças da natureza. Lembra dos 10% lá? Tudo que a gente consome devolve 10% para a terra, a gente devolve para o Iquice. Entendeu? Tudo que a gente consome devolve 10% para a natureza. Então, os 10% da igreja já é cobrado muito tempo antes, né? Então, vamos lá. Deu para entender aí mais ou menos a lógica, né? Então, tudo que eu consumo eu devolvo 10%, né? Por que que Exu cobra jogo de búzios, né? Tudo que eu consumo, eu preciso saber o que acontece comigo. Então, eu te pago, você me responde, eu faço e te devolvo os 10%, né? Estamos tudo nos 10%, né? Dentro dessa filosofia é criado o ser humano, por Odomário, com seu sopro divino, e é criado o ser humano. Tá. Zazi, nessa opinião toda, quem que escolhe o orixá? É o pai de santo? É a mãe de santo? É o babalaô? Não, não somos tão, tão iluminados assim. Quem escolhe o seu orixá é seu ori. Ori é o primeiro orixá. Ori Eledá é o primeiro orixá, né? Tanto que o orixá se torna guardião do ori. O orixá se torna guardião do ori, né? Ele se propõe a guardar, ele propõe a se guardar a cabeça, que é a parte mais volúvel do ser humano, a parte que mais evolui do ser humano, a cabeça. Então, o que que acontece? Eu preciso estar com o meu ori bom para ter uma boa incorporação. Eu preciso estar com o ori bom para tomar boas atitudes. Preciso estar com o meu ori bom para que eu não tenha problemas no orixá, porque aquilo reflete no jogo de búzios, aquilo reflete no jogo de Opele e Fá. Ou por isso a limpeza do ebó para que você possa fazer um jogo. Por isso o importante o corpo estar limpo para que você possa vir jogar, né? Então há diversas maneiras que você precisa estar concentrado, estar ciente quando se senta a uma mesa de jogo com um pai santo, com uma mãe de santo, maior orixá, um babala orixá, um mamameto ou um tateto, né? Para que possa ser descoberto o seu orixá e qual caminho a se seguir, né? E quando a gente fala de orixá, Eni orixá dá, né? E aí você tem a esposa, você tem o Iaô, né? Você tem a esposa. Porque independente do sexo, Yansan feminina ou Xangô masculino, você se torna esposa do orixá, porque aquela que zela, volto a repetir, porque aquela que zela é aquela que cuida, é aquela que tem carinho, é aquela que tem amor, aquela que tem zelo. Então, essas opções cabe ao Iaô, cabe a Muzenza, cabe a Azenza, cuidar do orixá, zelar pelo orixá. Não é um simples, mas o orixá foi feito na minha cabeça. A louça, se você não precisasse da louça, você não precisava ser iniciado. Se você não precisasse do ocultar, você não precisaria ser iniciado. Aquilo tem uma reverência, aquilo tem uma cobrança. Embora muita gente vai falar que é um monte de baboseira, mas sim, eu acredito ainda nessa parte, porque essa parte ainda continua funcionando e funciona para mim. Tá. E como que eu vejo que orixá que pode me ajudar? Como o meu orixá? De todos os elementos que você tem, que você saiu do Orum para o Aê, de todos os alimentos, de todas as energias que você absorveu quando você veio do Orum para o Aê, faltou. Você tem uma energia que você tem menos, você tem déficit nessa energia. Você tem um déficit dessa energia. Você pode ter menos senso de justiça, você pode ter menos senso de amor, Xum, pode ter menos senso de justiça, Xangô. Você pode ter menos senso de uma pessoa guerreira, Ogum. Então quem define isso? Define isso é o jogo de búzios, através do oráculo. Jogo de búzios, oráculo. Tá, e quais são isso na Umbanda? A Umbanda ela apenas cultua o orixá. Ela não faz iniciação ao orixá. A Umbanda cultua o orixá. Ela não faz iniciação ao orixá. Portanto, não tem como ver
orixás em baralho cigano. Não existe baralho cigano que veja orixá. Por que que eu falo isso e provo? Porque não tem como você fazer uma iniciação, sendo que os primórdios mostravam que através de Opelê e Fá e através dos jogos de búzios que eram feitas as iniciações. Não tinha jogo de cartas. O jogo de cartas é mais novo, é do baralho cigano. Então não há iniciação através do jogo de cartas. Por isso não há iniciação na Umbanda. Por isso muitas casas de Umbanda jogam cartas porque não há iniciação. Tranquilo? Então, meus irmãos, eu tentei falar dessa cronologia e dessa parte do orixá para que as pessoas pudessem entender. Então, que vocês pegassem a cronologia da história e entendessem quem é mais novo, quem é mais antigo. Então, a Umbanda tem 108 anos, o Candomblé por volta de 358 anos, cultura de Inquice Banto por volta de 15 mil anos e a cultura de Ifá por volta de 10 mil anos. Então, você tem já uma datada histórica disso daí, para que você possa sim fazer as iniciações, para que você possa sim cultuar o seu orixá, para que você possa sim cultuar o seu catiço na Umbanda. Então você precisa ver o que o seu ori decide para a sua vida. O seu ori é a sua vida, o seu ori te leva para caminhos bons, o seu ori decide caminhos bons. Não deixa de deixar seu like, não deixa de compartilhar. Espero vocês dia 10/12 às 14 horas na Casa Preta Hub Centro. Um abraço a todos. Tateto Nizaz abençoe vocês sempre. Deixa seu like, compartilha.